O nome do anime tá aí na descrição. A história se passa em um dia chuvoso com o nosso protagonista que se chama Ray. Ele estava em um funeral e ele tem uma memória horrível daqueles ao seu redor morrendo. Um gelo começa a emergir do seu corpo e as pessoas próximas podiam ver claramente uma explosão de poder e se perguntavam se ele estava superaquecendo. Algum tempo depois, nós vemos o Ray de novo. Quando ele entra na sua nova escola e salva uma garota de cair no chão, algumas garotas próximas fofocam sobre como elas escutaram que um novo aluno chegaria naquele dia e como ele não descende de nenhuma família nobre ou de nenhuma família de feiticeiros. Ele veio de uma família comum. Todos desaprovam esse fato e a garota que ele salvou fica enojada por ter tocado no Ray, já que ele é alguém comum. Ele foi chamado por um garoto que se chama Albert, que explica que apenas nobres e descendentes de feiticeiros podem frequentar a escola. Não há lugar para pessoas comuns ali, como o Ray. Mas o Ray afirma que há muitas coisas que ele pode aprender na escola e o Albert tenta lutar contra ele. Mas a interação deles é interrompida por uma outra garota que se chama Emilia, que é membro de uma das 3 principais famílias nobres da cidade. O Albert ainda se recusa a aceitar o Ray e sai dali. Mas a Amélia se apresenta alegremente ao protagonista e ela aponta como o Ray é o primeiro comum a frequentar a escola, o que significa que ele deveria ter realmente impressionado alguém com o seu talento. Na cerimônia de entrada é explicada que a Arnold Academy estava entre as melhores escolas do mundo e todos lá foram reconhecidos por seus talentos como feiticeiros. A pessoa que está falando pediu que não fossem orgulhosos, embora diga a eles para continuarem trabalhando duro para melhorarem a si mesmo. Muitos feiticeiros com um talento inato e ambiente perfeito eventualmente desanimam e deixam as suas habilidades. Ela os instrui a trabalhar duro e se tornarem feiticeiros de primeira linha. A mulher se apresenta como Abby e agradece a presença de todos. A nova representante da classe é a Amélia e ela explica que esse é o ponto de partida deles. Os alunos posteriores sussurram fofocas sobre como todos estão falando sobre o Ray quando ele é apresentado como o último aluno a entrar na classe. Ele diz a todos que sabe como é estranho para um comum frequentar a escola, mas explica que ele pretende se esforçar ao máximo como feiticeiro. O seu discurso é recebido como uma reação de curiosidade. E a professora, Senhorita Grey, pediu que ele se apresentasse aos alunos individualmente depois. A Amélia deseja sorte a ele e todos estavam chocados porque uma das 3 principais famílias estava interessada nele. O Albert estava muito bravo com isso, mas o Ray não dá atenção para esse comportamento idiota dele. Nessa hora, ele tem uma visão da cidade inteira destruída, mas ele sai da visão quando precisa impedir que um pedaço de giz atingisse ele. A senhorita Grey para e explica as classificações dos feiticeiros. Ela chama a Rose, que afirma que existiam 5 classificações: bronze, prata, ouro, platina e grande, a classificação considerada sagrada. Existe apenas 7 grandes feiticeiros que têm esse poder. Esses 7 são aqueles que dominam a própria essência da feitiçaria e são o pináculo da feitiçaria, que todos os feiticeiros se esforçam para ser igual. Esses 7 estavam em volta de um mistério e apenas alguns detalhes são considerados pelo público. Um deles é, na verdade, a própria Abby, conhecida como Feiticeiro das Chamas. Depois tem a fascinante Carol, que é uma pesquisadora. E a mais conhecida dos 7 grandes, finalmente tem um conhecimento como herói de guerra do Extremo Oriente, o Feiticeiro da Lâmina de Gelo. Esse feiticeiro é aquele que desapareceu depois de pôr fim à Guerra do Extremo Oriente. Não há mais informações sobre o resto dos 7, mas eles tinham certeza que pelo menos um dos alunos seria um dos próximos 7. O Albert se levanta para apontar como isso é ridículo, porque tem um comum na sala entre eles. Seria impossível alcançar esse objetivo com alguém assim do seu lado. Os outros alunos concordam, mas a senhorita Grey explica que todos os frequentadores da escola passaram no exame obrigatório, então todos podem e têm o direito de estar ali. O seu histórico não significa nada e todos eles ganharam o seu lugar lá. Depois, a Grey os faz praticar o básico da feitiçaria, explicando que é importante para todos, e os 7 maiores feiticeiros não são exceções. Ela chama a Amélia para explicar que feitiçaria se refere à arte de reconstruir a matéria-prima, o principal bloco da construção da matéria no seu mundo. A Grey demonstra como deve primeiro codificar a matéria-prima, ou em outras palavras, transformar ela em um código.
Qualquer excesso deve ser removido por decodificação. Em seguida, os dados são colocados em volta e em ordem são movidos para o estágio de processamento. Os dados podem ser adicionados ou removidos nesse estágio. No final, tudo se manifesta. Esse é o básico, e ela continua dizendo que qualquer coisa que eles fizerem pode ser apagado. Além disso, não há limites para as coisas reconstruídas desenvolvidas pela matéria-prima. Tudo depende da capacidade do próprio feiticeiro. A feitiçaria é principalmente a arte de criar matéria e poder ser separada em 4 categorias: líquido, sólido, gases e plasma. Qualquer outra coisa que não são esses 4 elementos é classificado apenas como um fenômeno. Um estudante se pergunta se o mistério é usado como um código de antimatéria para apagar a flor de gelo. Mas o instrutor explica que não era e não há feiticeiros que usam o código antimatéria. Então, era hora de praticar e a Amélia demonstra suas habilidades de criar uma flor de gelo. Todos ficam impressionados com isso, mas se viram para assistir o Albert tentando. Todos apenas zombam dele, mas o Albert deu um passo adiante quando ficou furioso com o Ray porque ele também estava lá tentando. Ele é um nobre e se recusa a reconhecer a existência de um ser assim sem talento. Depois, o Ray caminha pelos corredores e admira a construção do prédio. Ele avista a garota que perguntou sobre a antimatéria entrando em uma sala e segue ela para descobrir o que ela estava fazendo. Ele descobriu que ela estava fazendo mais pesquisas sobre o assunto. Ela se apresenta como Alyssa e depois explica que o Dr. Ainsworth é o seu modelo. O Ray estava familiarizado com a pesquisa do médico sobre o assunto avançado de que ela falou, e ela diz que quer ser como ele. Isso é uma surpresa pro Ray. Ela afirma que ama o doutor do fundo do coração. A Allison fica animada porque nunca conheceu outro fã antes, mas pede desculpas por ter se empolgado demais. O Ray pergunta por que ela se cobre quando tem um cabelo tão lindo assim. Ele também percebe as orelhas dela e também diz que são lindas. Ela fica lisonjeada com as suas palavras e aponta o quão maduro ele é, parecendo como se ela não tivesse a mesma idade que ela. Depois da conversa, o Ray vai ver alguém que se chama Eve Armstrong. Ele era o seu novo colega de quarto, e o Ray de fato agradeceu a ele pelo convite de ficar ali. E o Eve afirma que ele não se importa com o fato do Ray ser um comum, e só se importa com a quantidade de músculos que ele tem. Depois, o Ray sai correndo e pede desculpas quando ele passa correndo por uma garota. Ele fica surpreso ao saber que a garota já sabe quem ele é, e ela explica que é porque ele é o primeiro comum da escola. Ela afirma que o Ray estava ficando muito famoso por isso, e se apresenta como Rebecca. Quando o Ray conta ao Eve sobre o seu encontro, ele revela que a Rebecca pertence a uma das 3 principais famílias nobres da cidade. O Ray estava completamente alheio, pois cresceu no campo e não sabe nada sobre a nobreza. O Eve explica que as 3 principais famílias nobres são tão poderosas quanto a família real e influencia tudo no país. A Amélia também faz parte de uma e o Eve explica que ela tem moral e integridade impecáveis, habilidades de feiticeiros de primeira classe. Então Ray sai para ver um instrutor que tem que ver ele e encontra uma garota que o acusa de ser descuidado. O Ray não acredita que ele seja o culpado, mas pede desculpas de qualquer maneira. E a garota o reconhece como o comum. A garota fica feliz em ouvir o Ray e ele elogia suas tranças. Ela se apresenta como a garota da fofura transcendente, Claire, e ela fica desapontada ao escutar que o Ray nunca ouviu falar do nome da sua família, que é Cleveland. Mas outro elogio rapidamente a conquista de novo, mas ela tem que sair correndo, e como ela estava com pressa, o Ray se encontra com a Abby e ele a cumprimenta como coronel, mas ela o interrompe e o lembra que os dois se aposentaram do serviço. Ela pediu para ser chamada apenas de Abby, e os dois dão risada ao se lembrarem do seu passado juntos. Depois, o Ray e o Albert estavam prontos para treinar usando espadas de madeira e o instrutor explica que eles o impediria se parecer que as coisas estão ficando muito perigosas. O pessoal se prepara para assistir ao Ray ser espancado, enquanto eles o chamam de bruxo murcho. O Eve se apresenta a Amélia e explica que o Albert foi quem deu a ele o apelido ofensivo. Os novos amigos do Ray se preocupam com a sua segurança, enquanto Albert pensa em como ele estava enjoado e enojado por alguém que nem consegue usar feitiçaria. A luta deles começa, quando Albert proclama que o Ray não tem direito de ficar no mesmo nível que ele, o Ray facilmente evita o ataque do Albert. Todos ficam chocados e surpresos com isso. O Albert tenta outro ataque, porém, com um leve movimento, o Ray destrói a espada do Albert.
A Abby assiste e fica feliz em ver ele curtindo a vida de estudante e se refere a ele como Ray White, o feiticeiro da lâmina de gelo.